Bom dia, tudo bem com você? Como estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 5 de abril de 2026, domingo de Páscoa. Então eu estou passando aqui para desejar a você uma feliz Páscoa. Seja você cristão ou não, são os meus sinceros votos, tá? Eu quero aproveitar a ocasião para sublinhar o caráter simbólico que a Páscoa tem em mais de uma fé. Eu estou me referindo aqui ao cristianismo e ao judaísmo. Pode parecer num primeiro momento que são duas maneiras completamente diferentes de enxergar o mesmo evento, né? Você pode falar assim, poxa, André, a Páscoa cristã ela é a ressurreição de Cristo, né? E a Páscoa judaica é a libertação do povo judeu lá das garras do Egito, onde eles foram escravos durante 4 séculos. Pode parecer diferente, mas não é. Tá? Se você se você procurar a essência das duas comemorações, você vai ver que ambas têm a ver com o renascimento, com o recomeço, né? Com o fim de uma coisa velha e ruim e o início de uma coisa nova. E essa coisa nova tem a ver com liberdade. Né? Mesmo, mesmo se você analisar a história de Cristo, a ressurreição dele tem tudo a ver com a libertação, né? Porque é você deixar para trás uma carne que sente dor, uma carne que sofre, uma carne que limita, né? Altamente limitante, né? A carne é altamente limitante. Enfim, você está virando a página. Basicamente essa é a ideia, né? Então, nos dois casos, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, você tem uma situação de um recomeço, de portas abertas para o início de uma nova história. E essa nova história tem a ver com liberdade. Né? Tanto a liberdade civil, como é o caso da Páscoa judaica, como a liberdade espiritual, né? No caso do cristianismo. Eu acho que isso é a coisa mais importante, no meu ponto de vista. Veja, eu não sou um homem religioso. Eu conheço religiões, mas eu mesmo não sou um homem religioso. Agora, independente de você praticar ou não alguma fé, a moral da história existe, tanto no caso judeu como no caso cristão. E eu acho que é nisso que a gente tem que colocar energia, né? Libertar-se. A gente vive num país em que, não sei nem se é só o Brasil, né? O Brasil hoje em dia ele é uma cópia do que acontece no resto do mundo. Eu acho que a gente vive num mundo em que você tem uma casta de pessoas muito poderosas que basicamente fazem o possível para te escravizar. Né? Se você para pensar no seguinte, eu vou dar um exemplo aqui econômico muito simples, mas que tem tudo a ver com escravidão. Se você tem uma inflação, vamos botar aqui um número bem esdrúxulo, tá? Vamos supor que você vivesse numa sociedade com uma inflação de 100% ao mês. O que significa isso? Significa que neste mês, para você comprar um produto, você precisa, por exemplo, de 1 hora do seu trabalho. No mês que vem, você precisará de 2 horas para comprar o mesmo produto. E no outro mês ainda, 4 horas para comprar o mesmo produto. Lá na frente, 8 horas para comprar o mesmo produto.
Na prática, o que significa isso? Né? A gente tende a enxergar o mundo com olhos muito marxistas, né? Com olhos muito voltados para o dinheiro só. E, na verdade, a coisa é muito pior do que isso, porque se você primeiro precisa de 1 hora do seu tempo para comprar um produto, daqui a pouco você precisa de 2 horas, daqui a pouco de 4 horas, daqui a pouco de 8 horas, na verdade o que está acontecendo é que você está sendo escravizado. Né? Isso é um jeito sutil, sofisticado, de você impor a escravidão a alguém. Até que chega uma hora que o cara tem que trabalhar um mês inteiro para comprar um mísero produto. Né? Isso é o dilema do nosso tempo. Né? Você tem... Eu acho que nós vivemos numa época em que o grande dilema não é a questão do socialismo e capitalismo, nada disso. É uma época em que você tem uma elite que quer, porque quer, viver às suas custas. Mesmo que isso custe a sua escravidão. Né? Você vê no Brasil, por exemplo, eu estava esses dias aqui olhando alguns dados estatísticos aqui, né, de empresas, e me ocorreu o seguinte: no Brasil você vê, todo mundo vai à falência no Brasil, né? Até as lojas americanas já faliram, todo mundo vai pro buraco cedo ou tarde, mas você nunca vê um político que faliu, né? Você nunca vê um político que de repente foi parar lá num asilo para mendigos ou coisa assim. Não existe isso. Né? Não existe. O filho do Lula, ele mora, sei lá se na Espanha, enfim. É riquíssimo. Né? Um sujeito de inteligência, se puxou o pai pelo menos, submediana. E tem muito mais dinheiro do que você vai ver em toda a sua vida. Né? O cara tem 30 e poucos anos, 40, se muito. Desculpa. E não para por aí, né? Um dos filhos do Bolsonaro se mandou para os Estados Unidos, fugiu para lá e fez vídeos falando: poxa vida, eu sou um coitado, olha, eu tenho que morar aqui nos Estados Unidos. Tá? Se você precisar fugir para os Estados Unidos, você consegue? Você que está me assistindo, você consegue? Né? Você pensa que é fácil você entrar nos Estados Unidos? Você tem que ter uma costa muito quente. Você tem que ter dinheiro. Né? Que eu saiba, na família Bolsonaro, assim como na família Lula, ninguém trabalha. Ninguém produz nada. Né? E aí? De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de você. Vem de mim. Né? Nós somos escravos dessa gente. Mesmo dos melhores, dos mais bem intencionados, como é o Bolsonaro. Mesmo deles. Né? Porque ele custa dinheiro. Então, uma sugestão que eu te dou neste dia de Páscoa é o seguinte: não pense tanto em fazer o seu dinheiro render horrores. Veja, você está jogando num cassino, e num cassino a banca sempre ganha. Né? Se você acha que existe alguma opção de investimento no mercado financeiro que será libertadora, que vai fazer você ficar rico e que vai... Desculpa, você não entendeu. Você ainda não entendeu nada. Você ainda não entendeu que você está no cassino deles. E no cassino deles, as máquinas são programadas para dar X. Né? Não existe nada que envolva o sistema e que tenha o potencial de fazer de você uma pessoa livre. Né? Investir em ações não vai te deixar, não vai te tornar um homem livre, uma mulher livre. Investir em imóveis também não. Né?
A única coisa que pode fazer de você uma pessoa... Eu não sei se uma pessoa livre, não sei nem se isso é possível nos dias de hoje, porque é o que eu te falei. Se hoje você sair do Brasil e for morar nos Estados Unidos, tudo bem, haverá vantagens, é claro que haverá. Mas você vai ter também lá muita conta para pagar de muita asneira feita pelos caras deles lá. As asneiras são diferentes das nossas. Os desperdícios são diferentes dos nossos. Mas são asneiras, são desperdícios, e você também vai ser feito de escravo. E se você não pagar o seu imposto, você vai ser preso. Você tem lá um presidente que já deu o 5º ultimato ao Irã, né? Só mais 42 horas, só mais 72 horas, só mais 2 dias, daqui a pouco eu vou lá, arrebento, né? Já está no 5º ultimato. E isso custa dinheiro, né? Você trabalha feito um camelo para ver um drone derrubar um helicóptero não sei quantos milhões de dólares. É o seu trabalho que foi lá pro chão. O que foi lá pro chão não foi o dinheiro do país, não, é o seu dinheiro. Você pagou, você trabalhou que nem um camelo para no fim das contas ver o seu trabalho, o suor do seu trabalho evaporar, virar nada, né? Então eu volto ao meu ponto. Não sei nesse aspecto se há muita alternativa, né? Se há algum bom país, digamos assim. Agora, o que eu sei é o seguinte, que se você quer ser um pouco menos prisioneiro, se você quer ser um pouco mais livre, invista em você. Invista em você. Adquira, eu já falei isso aqui 1000 vezes e eu vou morrer falando isso. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida é em você. Estude, capacite-se, adquira novas competências que permitam a você ter uma renda maior, fazer mais dinheiro, ser mais útil a mais pessoas. Quanto mais útil você for, maior será o seu valor de mercado, só que a sua utilidade depende daquilo que você sabe fazer, né? Daquilo que você pode, dos problemas que você pode resolver para os outros, sim? Então eu quero, neste domingo de Páscoa, eu quero só te desejar de novo um dia de paz, um dia de alegria, e eu quero que você leve em conta tudo isso que eu falei. Pense em você. Tá? Para de pensar em fundo de investimento imobiliário, fundo de ações, CDB, isso tudo é besteira. Você precisa investir em você. Você é o seu melhor investimento. Se você não fizer isso, você vai perder. Nada no mundo tem o potencial do talento humano. E você tem talento. Aliás, você tem muitos talentos. Assim como eu, assim como qualquer pessoa normal. Invista nisso, tá bom? Bom domingo para você e boa Páscoa. Até mais.